Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Ô Facicani, eu falei de Campeonato Brasileiro e óbvio que é pensando nessa sequência do Palmeiras, né? Porque a gente pode escolher olhar pelo lado de tempo de treinamento, pode escolher olhar pelo lado de que agora dá para focar nessa competição, mas a verdade é que a eliminação nas Copas, ela tem um peso. Quando a gente fala de futebol brasileiro, tudo bem, é o título que o Abel não tem, o Campeonato Brasileiro, mas ele fica mais pressionado agora, com essa vantagem que ele tem, diante de como foi esse jogo ontem contra o Atlético Paranaense. O brasileiro, entre aspas, para o torcedor, vira aquela obrigação do fim do ano. Não vou dizer a palavra obrigação, mas vira um dever, vira uma responsabilidade muito maior. Claro que pressiona, é óbvio que sim. Pressionado sim, porque o Palmeiras tem uma vantagem de 2 rodadas, né, em relação aos rivais. Quase 3. Então, aliás, 3 rodadas, são 7 pontos, né? Então são 3 rodadas de vantagem em relação aos rivais. O Palmeiras ele tem um dever muito grande de, até pela sequência que tem pela frente, de jogos em casa, acessíveis, de buscar o resultado. Até porque agora é só o time titular que joga, a Libertadores fica para trás. Precisa ver como que ele vai dar essa resposta com a cabeça no lugar, com essa mente fria, com esse coração quente para disputar agora os próximos jogos, sem que não se inverta as possibilidades, né? Porque diante da equipe do Atlético Paranaense, um Palmeiras muito nervoso, e principalmente no segundo tempo, essa expulsão do Murilo, nos jogos contra o Atlético Mineiro idem, um time que deu respostas, mas ao mesmo tempo também teve pontos e picos de desequilíbrio, e daqui pra frente não se pode mais, né? O Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro pela frente, em que ele, por enquanto, segue como favorito, mas bom sempre prestar atenção naquilo que está atrás chegando. Tem os 2 próximos jogos do Palmeiras no Brasileiro são jogos acessíveis, né? Ele recebe o Juventude e o Santos no Allianz, né? São times que estão... Mas o Santos é essa carne assada toda, sua mãe? Sim, sem sacanagem, Pedrão. Sem sacanagem. O Santos é um time muito fraco, mal dirigido. Eu acho que pra mim é um Palmeiras e Santos. É clássico, mas o Santos não costuma ganhar no Allianz. O Santos não costuma ganhar do Palmeiras. Ultimamente tem perdido muito pro Palmeiras. E não é um time que você olha e fala assim, escuta, olha, o Santos mudou, hein? Agora saiu o Bustos, entrou o Lisca, mudou. Não, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, é um time pobre, sem imaginação, joga a bola pro Soteldo, vê que resolve, insiste em cruzamentos com atacantes baixos, todo mundo percebe isso, ou você dá um passo para trás, ou você cruza uma bola rasteira, os laterais do Santos chegam na linha de fundo, alçam bolas aéreas no gol adversário, sabe, é um time completamente sem imaginação, que eu acho que não vai oferecer resistência ao Palmeiras. Então eu acho que isso pro Palmeiras, Facinca e companheiros, eu acho que isso aí é um bom sinal, entendeu? Porque se você pega logo de cara, saiu de uma eliminação e vai a Minas jogar com o Atlético, que é o 3º jogo depois dessa eliminação, aí é diferente. Você entendeu? É um Cuca contra um Abel, é um Cuca que tem um Abel aqui, vou fazer de tudo para ganhar esse jogo, aí você é eliminado, você perde pro Atlético, o Flamengo ganha, encosta, ou o Corinthians ou o Internacional, a pressão vem. Mas então eu acho que esses 2 próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro vão ajudá-lo a encontrar aquela paz que é tão importante nesse momento. Eu acho que o Palmeiras, para mim, agora com essa desclassificação, é o grande favorito a vencer o Campeonato Brasileiro. Porque vai focar suas forças só no Campeonato Brasileiro, terá a possibilidade de colocar sempre os seus melhores jogadores em campo. O Abel vai se concentrar nisso. E eu não vejo aí essa possibilidade não que não seja possível, não é isso, mas eu acho que é o grande favorito. Porque o time do Palmeiras é um time forte, continua sendo forte, não é porque ele foi desclassificado ontem que agora é o pior time do mundo, não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que vai usar dessa desclassificação para se tornar mais forte ainda. O Abel, de forma inteligente, vai olhar, perceber onde eu errei, o que eu acertei, o que os meus jogadores fizeram de errado, quais foram as minhas atitudes técnicas e táticas em relação aos jogos, o que eu preciso mudar, a previsibilidade de alguns atletas. Peraí, daqui para frente eu preciso escolher uma nova estrada, construir um novo rumo para esse Palmeiras. Primeiro se restabelecer
estabelecendo emocionalmente, né? Mas o jogador de futebol e o treinador de futebol tem o privilégio de a cada 2 dias ou 3 dias no máximo poder reescrever uma nova história. Né? Perdeu ontem, pode jogar agora no final de semana, ganha, já começa a escrever uma nova história e talvez no final do ano possa bater campeão aí, porque eu acho que tem a possibilidade muito grande, porque agora se foca praticamente só o Campeonato Brasileiro. E tem uma situação curiosa, né? Porque 2 dos jogos mais complicados do Palmeiras, o Atlético Mineiro e principalmente o Atlético Paranaense, são fora de casa, só que o Atlético Paranaense, esse jogo, prestem atenção, é dia, por enquanto, marcado 26 de outubro. 3 dias antes? Da final da Libertadores. Provavelmente deve ser antecipado. Porque se o jogo era uma quarta-feira, final no sábado... Antecipado ou adiado, né? Ou adiado, mas provavelmente antecipado. Né? Não vão deixar o Atlético jogar na quarta-feira para viajar para Guayaquil, que é uma logística horrorosa para chegar até lá. Não é uma logística fácil. Então, provavelmente, o Palmeiras pode pegar o Atlético Paranaense com um time reserva, jogando lá, numa condição em que, enfim, pode ser até favorável. Então, são os meandros desse Campeonato Brasileiro, né, de uma disputa que vai depender muito também, Facinca, é uma palavra que a Dani adora, do anímico, né, dos jogadores nesse momento, né? Como é que vai estar como é que está o Palmeiras? Hoje deve ser folga, né? Sim. Hoje deve ser folga. Cada um vai para casa, curtir sua dor, sua tristeza, fica com a família, com os filhos, sabe? Assiste um filme em casa. Mas esse é um ponto interessante, né, Sormani? Sim, pode falar. Eu te devolvo aí, mas só porque, assim, não pode durar mais de 24 horas. A própria máxima do Abel, ela tem que valer para esse caso. Ele vai ter que juntar ali os cacos, porque era uma eliminação que não era esperada. Eu tenho certeza que se você olhar o planejamento do Palmeiras, eles não estavam prevendo isso numa semifinal, contavam em chegar até a final e focar no Campeonato Brasileiro. Acho que ele, Sormani, diferente de outros, é um técnico que quando tem tempo de treinar, isso faz muita diferença. Tem outros que a gente sabe que nem tanto, mas no caso dele, esse é o grande trunfo, né? Virar a página rápido e conseguir fazer disso um tempo viável para reencontrar as vitórias. Porque se a gente parar para olhar para esse Palmeiras, tem 5 jogos que não ganha. Exato. Então, eu concordo com tudo isso que você falou, Dani. Ele é um cara que sabe trabalhar o grupo, ele aproveita bem as semanas cheias, não é? Mas o grande problema é o mental. Essa depressão pela eliminação em casa pro Atlético, ganhando por 2-0, vai até quando? Até quando? Isso é algo que você tem que trabalhar. Isso é extra-campo. Sormani. Né? Vai lá, Pedrão. Mas eu tô pensando aqui. Eu acho que o tamanho da dor para esse Palmeiras ele é diferente. Por quê? Eu não consigo ver que uma eliminação da Libertadores possa ter um peso de tragédia para tirar o Palmeiras de um rumo da briga que vai ter agora pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Eu não consigo pensar assim. Eu acho que esse Palmeiras se acostumou. Esse Palmeiras perdeu a Copa do Brasil ano passado, esse Palmeiras teve outras, situações amargas, retrasado. Esse Palmeiras entende que tem um Campeonato Brasileiro pela frente onde ele é líder. Não é que o Palmeiras jogou a Libertadores, essa semifinal de ontem era a vida do Palmeiras. Se não passasse, tudo acabava. Mas é que o mata-mata fim de é uma ciclo, ruptura abrupta, Pedro. Eu não consigo ver uma ruptura a partir da eliminação de ontem. É duro, tem que lamber as feridas, hoje vai todo mundo chorar, o torcedor sai frustrado, você fez 2-0, você não foi bem no segundo tempo, o gol no final, isso tudo é muito duro. Eu não consigo ver, no entanto, isso como uma ruptura. O Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Palmeiras, a gente falava de 5 jogos sem vitória, para mim tem muito a ver com cansaço, a gente debatia isso ontem vai deixar de existir a partir de agora. O Palmeiras só vai ter uma sequência de jogo domingo, quarto e domingo, uma vez, até o final de outubro pelo menos, que é ali no início de outubro, 3, 6 e 9, se eu não me engano. O Palmeiras vai ter tempo para trabalhar, o Palmeiras vai ter tempo para respirar, o Palmeiras tem um jogo que ele pode virar a chave pela frente, Então assim, tem muita coisa que eu consigo ver que ajuda, entre aspas, a fazer com que a derrota de ontem não seja uma ruptura. Nossa, a partir daquilo ali, ladeira abaixo, perdeu o Brasileiro, foi uma tragédia. Não consigo ver assim. E esse Palmeiras, pelas mãos do Abel, é um ciclo de muito tempo, mas é um ciclo. Ele entendeu, ele já bateu lá em cima, ele já teve lá embaixo. A gente brincava, já teve pedido de barco, já teve eliminação para a CRB, já teve essa situação. Eu acho que esse Palmeiras tem maturidade suficiente para lidar com essa eliminação. E não simplesmente uma ausência de compreensão
para a partir de hoje, está tudo errado no ano do Palmeiras. Eu já vi aqui, a gente estava passeando aqui pelas informações, tem nota da organizada questionando Leila, tem Leila questionada, sabe? Tem questionamento sobre comportamento no mercado. Isso tudo vai acontecer, porque todo mundo quer se classificar para uma final. É parte do jogo, é o torcedor. Tudo bem, é parte do pacote. Agora, uma ruptura por conta da eliminação ontem, eu não acredito. É que a gente está falando de rupturas diferentes. Lembrar isso muito certo. Sim, acho que eu e você, a gente está colocando rupturas diferentes aqui. Eu entendo que você diz que não é uma ruptura de trabalho e nem acho que tem que ser. Nem ruptura de temporada. Eu acho que a ruptura que eu coloco é nas competições. Não consigo. A ruptura do mata-mata, porque o mata-mata, ele é cruel. A eliminação do mata-mata, ela é uma ruptura. Eu acho que esse é meu ponto. No brasileiro, você vai mantendo ali até... Óbvio, quando não tem mais matematicamente respingar a chance, é de outra coisa. Não digo nem de respingar, mas eu digo de botar pressão pelo brasileiro, porque agora é a única competição que sobra. O mata-mata você pode até não ganhar lá no final, mas enquanto você tá nele, ele te fomenta. Vamos lá, o Zé sempre bate nessa tecla. O Palmeiras tem que olhar pra frente. Uma coisa é botar pressão, porque você tá 7 pontos atrás, 6 pontos atrás, você precisa desesperadamente, só tem esse campeonato agora, buscar o líder. Sim. Isso é uma pressão muito maior. Sabe, quando você tem que escalar, o morro fica mais alto, é diferente. O Palmeiras é líder. Sim. O Palmeiras tem 7 pontos de vantagem. O Palmeiras hoje é o grande time. A gente falava isso até segunda-feira, naquele rescaldo ali na análise pós-rodada. O Palmeiras ainda é esse time. Não é que agora tem uma pressão, meu Deus, tem que ganhar o brasileiro, tábua de salvação, sabe, o morro tá alto para escalar, o líder tá lá na frente, é muito... Não é isso. O Palmeiras é líder. A gente não pode esquecer isso também. O Palmeiras é esse time a ser perseguido no Campeonato Brasileiro. Não é ele que tem que fazer a perseguição. Junta os cacos, lame as feridas, olha pra frente. Eu acho que o Palmeiras do Abel tem maturidade pra isso, pra não ser essa ruptura, essa virada de chave, sabe, na temporada. Boa. Ô Zé, fecha aí, já que o Pedro citou você aqui, fecha aí que eu quero voltar no Furacão. Daqui a pouco a gente vai falar desse Flamengo e Vélez que vai rolar aqui no Maracanã hoje. Você quer falar Dia disso? de sol lindíssimo. Você tá animado? Que o anjo diga amém, que esse sol continue, hein? Eu queria ter tempo de dar que passe um anjo e diga amém nesse Maracanã pro sol continuar aqui no gramado. Claro. Torcemos para o grande futebol. Fecha aí esse assunto. Não, eu continuo com a mesma opinião. Brasileira, claro. Eu continuo com a mesma opinião. O Palmeiras tem que olhar para frente. O Palmeiras, voltando e analisando, o Palmeiras até ontem, até os 63 minutos, mesmo com um homem a menos, tinha 2-0 no Atlético. No Atlético que está na final contra o Flamengo, no Atlético que está fazendo um bom trabalho, mas mesmo assim o Palmeiras tinha 2-0. O Palmeiras é um time forte. O Palmeiras continua forte. Não é porque perdeu ontem que tem que achar que tá tudo errado. Não está tudo errado, não. São erros que acontecem, que todos nós erramos, todos nós somos passíveis de erro. Ontem não deu certo, mas que sirva de aprendizado para o próximo jogo. Eu falei aqui, o atleta, o jogador de futebol e o treinador tem o privilégio de reconstruir a história a cada 2-3 dias. E eu tenho certeza que o Abel é um bom treinador. Não é porque ontem não deu certo, não, o Abel é um treinador ruim, não. O Abel é um bom treinador, encontrou soluções quando todos nós não esperávamos, ele foi lá e apresentou algo novo. Ele evoluiu com o Palmeiras, ele chegou trabalhando de uma forma com o Palmeiras, um Palmeiras muito fechado. Hoje não, hoje ele tem variações, ele tem capacidade de fazer as suas substituições e estratégias dentro de um jogo, né, e dar vitória ao Palmeiras. Eu não acho que está perdido, não, pelo contrário, serviu como aprendizado. Todos nós aprendemos. Sabe quantos jogos como esse o Felipão perdeu na carreira? Vários. Sim. E transformaram o Felipão num Felipão melhor. E aí eu transfiro esse exemplo para o restante da nossa vida aqui, para todos que estão no estúdio, para todos que estão nos assistindo, né? Eu acho que o Palmeiras vai voltar as suas forças para o Campeonato Brasileiro e por conta dessa eliminação vai ficar mais forte. Porque é questão de brio. Aí é questão de honra, questão de vergonha na cara, no bom sentido de um olhar para o outro e falar assim, vamos lá, vamos ganhar esse campeonato. Nós perdemos ali, mas esse campeonato nós vamos ganhar. E aí a possibilidade de se fechar ainda mais o vestiário do Palmeiras, ela é bem maior. E isso transforma. Uma derrota como essa transforma, mas a gente não pode achar que pelo histórico do Palmeiras vai transformar pelo lado negativo. Eu acho que não, eu acho que vai transformar o vestiário do Palmeiras num fator positivo, no sentido de fechar mais o grupo, trazer o Abel mais próximo ainda, mais e mais próximo ainda desse elenco, para eles conquistarem. E tenho certeza que lá no final do ano, se o Palmeiras bater campeão, teremos alguma resposta em relação ao que aconteceu ontem. Eu só acho que essa eliminação ela tem que trazer uma lição. Boa, fala, parceiro. A lição de que, para quem tem essa ambição de buscar todos os títulos, ou no caso, disputar até o fim,
é preciso muito mais investimento, é preciso, e o futebol ele é caro, ele custa, e o Palmeiras tem dinheiro, essa desculpinha que se coloca que não sei o quê, que tá em crise, que tá adiantando, balela. A renda ontem 5 milhões praticamente no jogo, tem um estádio que se paga, tem um patrocínio que é tido como, entre aspas, o maior do Brasil. O Palmeiras nem paga o estádio, né? O Palmeiras nem paga o estádio, né? Sim, não paga o estádio, tudo dele. Enfim, o Palmeiras tem uma receita amplamente favorável, ele lucrou 950 milhões no ano passado, com 120 de superávit, já teve superávit esse mês, e investe mal em alguns jogadores. Então, ou ele passa a olhar o mercado, mas o salário dos outros é maior, então você enxuga, em vez de contratar 8, você contrata 4, 5 de melhor potencial, para gastar mais, para reformular, para te ter um time de pelo menos 13, 14, 15 opções, do que continuar com uma política, de novo, de investimentos a 3, 4 anos. Isso aí é risco, não é sempre que dá certo, aliás, dá menos certo do que certo, e muito do que o Palmeiras conquistou recentemente veio da sua própria base, quando ele não precisou gastar R$1 em contratações. R$1. E quando gastou mal agora. E quando gastou mal. E ele tinha por onde olhar. Que agora daqui pra frente se olhe novamente para aqueles que estão lá dentro e se dê oportunidade para melhores jogadores que já poderiam estar jogando, vídeo Hendrick, né, o Giovani que se machucou recentemente, mas até poderia ter tido uma chance, Vanderlan e tantos outros que a gente coloca aqui, mais potencial de elenco dentro do próprio Palmeiras e mais potencial de mercado para aqueles caras que vão chegar de fato para resolver e mudar o panorama de um jogo e um banco de reservas, e menos para apostas em que dentro do próprio Palmeiras elas lá estão e custam muito menos. Só para lembrar, Dani, desculpa só seguir aqui, o dinheiro que o Palmeiras gastou para contratar esse Flaco Lopes, ele podia ter contratado o Cebolinha. Foi o mesmo valor? Mesmo valor. Só o exemplo que eu já falei isso ao longo da semana. O Flamengo em 2022 montou esse time de novo com 25 milhões de euros. Ele remontou um elenco. O Palmeiras gastou 21 milhões de euros. É muita diferença? Não. Mas os salários do Flamengo. O Palmeiras também tem comissão, tem que pagar, futebol é caro, e a própria presidente do Palmeiras falou isso. Aqui não tem bom e barato. Eu vou investir o que for necessário do futebol. Então que ela cumpra a promessa que fez. Ou então que ela passe a ser muito mais atuante com noção de mercado e menos com exposição pessoal. Eu posso colocar um asteriscos aí? Posso colocar um asteriscos aí, Pedro? Sobrou pra tia Leila aí, hein? Posso colocar um asteriscos? 1, 2, 3, bota um monte. Não, assim, eu não acho que a culpa é só da Leila, não. A culpa é do diretor que indica. Então tamo junto nessa aí, Zé. A culpa é do diretor e do departamento de análise que deu as opções e de quem aprovou a contratação. Quem aprovou a contratação? Quem é que aprovou a contratação? Eu concordo com você. Eu acho que passa muito menos por ela do que... eu acho que... Ela tá, eu entendo o Facincani. Eu entendo o Facincani, mas ela está no dinheiro, beleza. Só que aqui, o diretor apresenta... Olha, nós temos esse budget. Vai lá... acabou de falar aqui. A gestão dela é ruim. Sim. O combo junto com ela é ruim. O combo, mas o que mudou agora do departamento de futebol? A contratação do Flaco Lopes não passa por ela. Não passa. A contratação é do diretor. Passa pelo Anderson Barros, pelo departamento de análise estatística e pelo Abel. Que aprova. Mas o presidente também tem que participar. Tem que entender de gestão de futebol. Todos aprovaram. Todos aprovaram. Presidente não. Se está dentro do orçamento, ela vai lá e paga. Ela vai lá e paga. Quem aprovou isso aí? Agora você pode até questionar. Olha, o nosso departamento é ruim. Mas ela estava pintada em contratação antes? Não entendi. Antes também participava de reunião de contratação. Não, ela nunca participou. Participava sim, senhor. Ela falou que declarações dela, eu dava o dinheiro. Ela pode falar que não, mas eu tenho informação que sim. Gente... Mas assim, só terminando o meu asterisco. Até para treinador que tinha que cair. Ô Dani, só terminando o meu asterísticos. A presidente dá o dinheiro. Ela não tem que se meter se a contratação é essa ou aquela. Quem definiu as contratações são diretor de futebol, diretor executivo e treinador. Quem é especializado nisso. E treinador.
Esse é o combo. Foram eles que decidiram as contratações. Porque o próprio Abel veio a público e falou assim, olha, o Palmeiras não é igual ao Flamengo, é igual a outros times que tem uma série de não tem a condição financeira, porque nós trabalhamos, não é a jogadora a curto prazo. Isso ele falou sobre o Atuesta. Ele falou, nós trabalhamos a longo prazo. Peraí, o que a presidente tem a ver com isso? Acabamos de falar aqui, o dinheiro que foi contratado Flaco Lopes era o dinheiro que poderia contratar o Cebolinha. Então por que não foram contratar o Cebolinha? Por que optaram pelo Flaco Lopes? A presidente ela pode tomar a decisão do rumo do projeto do clube. Eu não quero mais apostas, quero jogadores assim. Ela pode. A presidente não. Quem poderia falar, eu não quero apostas, chama-se Abel. Eu preciso de jogadores que decidam para mim. Eu cheguei no estágio e o time do Palmeiras chegou no estágio, presidente, que chegou, é o seguinte, eu preciso de jogadores que decidam para mim. O Jailson foi machucado. Agressiva do Marcos Braz e o Flamengo, né? Só rapidinho passar para Dani. Eu acho isso, eu acho que assim, não dá para jogar agora a culpa na presidente, não. Os caras que assinalaram e colocaram o dedo nessas contratações têm que assumir responsabilidade. É isso, pelo menos na minha opinião. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.